Já estamos ao vivo. Vamos ver quem vai chegando aí. Já estou aqui com o meu estatuto aqui na mão, né? O ECA. Na verdade que não é um ECA, é uma coletânea de leis, né? Tem várias leis aqui dentro desse ECA aqui, ó. Já com a lei Henri Borel, com as atualizações. Ainda não com a alteração que teve em 2024, né? Mas é atualizadíssimo. Um sumário com todas as leis aqui. Então já estou com o meu estatuto aqui do ladinho. E já quero saber aí, né, pra galera aí, como é que tá o som aí, tá tudo certo? Dá uma boa noite aí, já diz de que cidade tu é aí. Já diz se tá bom o som também, que a gente vai bater um papo bem legal aí agora. Ó, já tem aí me dando boa noite, a Lê é de Panambi. Deixa eu ver o que mais aqui. Diz a cidade aí, gente, tem gente que eu não vou lembrar aqui, até, às vezes até muda os nomes também relacionado ao Instagram, né, muda. Mas eu quero duas coisas. Primeiro, dá uma boa noite aí, já disse que cidade é. A Viviane de Camaquã chegando. Ah, também tem a questão do próprio estatuto, né? Que nós vamos falar bastante sobre isso aqui agora, né? E vai convidando aí a galera aí também, vai mandando pro colegiado aí que a gente vai estar dividindo com vocês aí algumas informações de extrema importância para o trabalho de vocês no dia a dia, né? Então, fica com nós aí, já compartilha, já chama os colegas aí que nós vamos com certeza bater um papo bem legal aqui, né, nessa livezinha, com algumas dúvidas relacionadas ao trabalho do Conselho Tutelar, né? Porque a gente fez uma caixinha de perguntas e essa caixinha de perguntas ela bombou, né? E ficou várias dúvidas também relacionadas ao trabalho, tá? Então já chama a galera aí que eu vou pegar uma aguinha aqui e a gente já vai seguir. Bora lá então, aguinha na mão, hidrate-se. Gente, seguinte, já convidou aí, vai marcando aí quem tem que olhar esse vídeo aí com nós aí, que a gente vai dividir bastante coisa. Vocês podem colocar perguntas aí também, quem tiver pergunta, que a gente vai estar fazendo aí esse bate-papo, essa troca, né? Conselho Tutelar de São José do Sul, já chegando, ó. Tatiane. Boa noite, Tatiane. A Eliane, de Palmares do Sul, dando boa noite aqui também. Fiz capacitação lá para esse povo lá, para os candidatos lá de Palmares. Deixa eu ver quem mais aqui. Parabéns, muito aprendizado com você. Poço das Antas. Deixa eu ver aqui. Acho que é Evelise. E a galera chegando aí, dando boa noite. Venan Soares, Aline. Vai convidando aí, gente. Boa tarde, Pantano Grande aqui. Amanhã eu vou estar lá, o Pantano Grande. Eu vou estar lá amanhã de novo, para finalizar a capacitação com o pessoal de Pantano Grande. Que bom que eles estão aqui com nós aqui também já. Três Forquilhas, Débora. Boa noite também, Débora. Boa noite, São José do Sul, a Aninha. Aninha também. Vamos ver quem mais aqui que eu passei. A Mira, de Rio Grande. A Lê aqui, a Letícia, me falou que o som tá ótimo, né? Camaquã, já dei boa noite. Galera chegando. Vamos lá. Fernanda de Taps, chegando também aqui. Eliane de Independência. Convida a galera aí, convida o colegiado aí. Beijo, Aline, obrigado, viu? Então tá, nós temos bastante papo para bater, né, e bastante assunto para desenrolar aqui, né? Muitas questões que são perguntadas, não só para mim, mas demais palestrantes também, né? Taline de Quaraí, boa noite, Taline. Fiz uma capacitação, primeira vez que eu fui nessa cidade, adorei estar aí com vocês aí, espero que o trabalho esteja fluindo, hein? Com essa galera aí muito bacana da fronteira lá de Quaraí. Então, muitas dúvidas, principalmente relacionado a esse início de trabalho, né? As questões de carga horária, as questões de escala, isso tudo está sendo umas dúvidas meio frequentes, né? Cidade de Quatro Irmãos também, tive lá também, fiz capacitação para esse povo lá também, a Dariane dando boa noite aí. E essa questão, ela não tem um padrão que eu possa responder por conta da questão das legislações municipais, né? Então, uma coisa é nacional, o local e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, né? Isso quem determina tá lá, administração municipal, né? Então ela pode dizer que hora abre e que hora fecha. Mas a lei, ela vai falar sobre a questão das horas que vocês podem trabalhar, né? E é isso que tem que se atentar, não é o edital. Esquece o edital. Tem gente, mas o edital não existe mais, gente. O edital era para o processo, para a organização do processo.
em nada que está do edital podia divergir com a nossa lei federal, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então tinha que estar de acordo. Agora é a lei que vocês têm que observar. Se na minha lei está lá 40 horas, então vocês vão reunir o colegiado e fazer a divisão da escala com essas 40 horas, né? Aí tem que observar porque tem cidades que estão assim, ó, 40 horas mais o sobreaviso, ou 40 horas sem o prejuízo ao sobreaviso. Então vocês vão ter que observar isso. Tem cidade que é só 40 horas, então dá para incluir o sobreaviso lá dentro, tá? Dá para incluir porque é hora trabalhada sim, tá? Então isso é uma das confusões, das dúvidas mais frequentes que chegou relacionado à questão dessas horas trabalhadas, né? Então dessa escala e dessa carga horária. A carga horária está em lei municipal. Ela não pode divergir, tá? Não pode o edital dizer uma coisa, o CONDICA, que é o Conselho Municipal, ou o CMDCA em algumas cidades, dizer o contrário, né? Vocês vão observar o que está na lei. Tá, mas agora aqui, Jefferson, querem que a gente trabalhe os 5 de segunda a sexta. Bom, se a carga horária ela vai compreender, então, esse período, se vai atingir a carga horária por lei, se ela vai atingir esse período, ok, senão vocês vão fazer a escala de acordo com a lei. A lei, tá? Por mais que o CONDICA queira, por mais que o Ministério Público queira, essa determinação está na lei municipal. Então, se você estiver cumprindo as 40 horas de vocês lá de acordo com a escala, ok, já está dentro do que de fato a lei diz, tá? Agora, o Ministério Público pode mandar para o prefeito um pedido de alteração de lei, pode mandar para a Câmara, o CONDICA pode mandar para a Câmara também o pedido, mas quando não houver essa mudança, quem determina o local e horário de funcionamento é o município e quem determina a escala de vocês é vocês, tá? Vocês vão reunir então para fazer essa discussão e essa divisão então de escala, tá? Essa é a dúvida mais frequente. Jefferson, dedicação exclusiva, outra coisa que entrou toda hora. Ó, dá uma boa noite aqui pro meu amigão aqui, o Luiz, que é lá de Venâncio Soares também que chegou. Quem vai chegando, dá uma boa noite aí, já diz a cidade aí que eu vou citar aí depois, tá? Outra que é muito, mas a Cris de Tapes, ó, a Cris Quadros, voltando pro Conselho Tutelar, a Cris de Tapes, dando boa noite aqui. Então, assim, ó, e essa dúvida relacionada à questão dessa carga horária foi a que mais veio, mas a questão da dedicação exclusiva, isso também é outra questão que tá toda hora chegando para nós, nos WhatsApp, nos grupos e tal. O que acontece? Dentro dessa questão da dedicação exclusiva, não existe lei federal que trate da dedicação exclusiva. Anotaram aí? Não existe lei federal que trate sobre a regulamentação de dedicação exclusiva. Existe uma resolução do CONANDA. Resolução, então, é orientação, né? Resolução serve para nos ajudar, nos orientar com algumas aplicações que a lei às vezes é omissa, né? Pode ser que isso seja uma omissão da lei, não falar da dedicação exclusiva, pode ser. Mas não existe regra nacional. O que tem muito é um copia e cola, copia e cola, copia e cola de muitos municípios que colocaram nas suas leis municipais essa dedicação exclusiva, né? Sem ao menos saber o que é. Porque o regime de dedicação exclusiva, na verdade, era para ser pago um bônus a mais no salário da pessoa. Porque tu não pode fazer outra função além de ser conselheiro tutelar. Isso é fato. Porto Alegre é 100%. O salário de Porto Alegre hoje, por exemplo, ele gira em torno de... Eu não me recordo agora, eu fiz um levantamento. Mas vamos dizer que fosse 3 mil reais. Com a dedicação exclusiva fica 6 mil reais por conta da dedicação exclusiva que é paga 100%. Então não é toda a cidade que é 100%, tá? Em algumas cidades varia para 30%, 50%, 40%. Gravataí, se não me engano, é 70%. Eles entraram na justiça para receber, ainda não receberam. Então o que acontece nessa questão é que você tem que entender... né? A questão do regime de dedicação exclusiva, ele é para que você não tenha outra função além de ser conselheiro. Mas o salário tem que ser compatível para sustentar uma família, né? Então, por óbvio, muitos municípios nem sabem disso. Quando a gente vai lá e fala prefeito, isso aqui tem que ser pago. Tem que ser pago essa dedicação exclusiva. Os prefeitos às vezes nem sabem disso. Então, por conta do quê? Do copia e cola, né? E tem muitos presidentes de CONDICA que cobram, exigem do próprio conselho tutelar que tem essa dedicação exclusiva, sendo que o cara ganha um salário mínimo. E tem cidades, gente,
que agora que vai entrar o salário, que agora que vai regulamentar para um salário mínimo, que recebia menos de um salário mínimo. É claro que nós temos, né, hoje a maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, o maior salário, fica até o final que eu vou dizer que é a cidade, qual a cidade é e qual o valor do melhor salário do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Mudou, não é que vocês acham que era antes. Mudou, agora é outra cidade que paga melhor aqui no Rio Grande do Sul. Então nós temos cidades agora que vão começar a receber pelo menos um salário mínimo. Aí tem municípios que têm vale alimentação, tem outros que não têm. Tem uns que pediram, por exemplo, que já me perguntaram, e eu sempre falo isso, fiquem bravos comigo na live, eu não tô aqui para agradar, né? Eu tô aqui para trazer informação. Às vezes a informação ela não é o que a gente quer ouvir, mas eu tenho que dizer, por conduta, não aqui falando como presidente da associação, mas aqui falando como palestrante, consultor, mas também falando muito como presidente da associação, representando uma categoria que são 2.635 conselheiros no estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, outro acréscimo que tem nos salários, por exemplo, é o tal do risco de vida, né, ou periculosidade, né, que no meu ponto de vista, e já foi um consenso com muitos que a gente conversou, acaba sendo um tiro no pé, né? Por que tiro no pé? Porque a gente briga muito para que vocês não vá para a delegacia, para que não arrisque sua vida, porque não é atribuição do conselho representar a criança, né? E aí eu vou dar aqui a chamada que eu falei muito. Muitos candidatos postando nas suas redes sociais: serei o representante da criança. Do meu filho, não. Serei o representante do direito da criança. Ok. Agora, serei o representante da criança, não. A palavra tutelar do conselho tutelar é tutelar o direito e não tutelar a criança. Você não tutela a criança. Os tutores da criança é pai, mãe, família natural, família extensa. Artigo 25. Família natural e família extensa. Tá lá. Então, e a palavra correta de ser usada, a supremacia, a preferência é dentro da família extensa. Dentro da família natural e da família extensa. O que a lei traz é sobre isso. Ela, além do artigo 25, ela vem a outros artigos, como o artigo 100, no inciso 10, que ele fala dessa supremacia da família, né, para se manter a criança no seio familiar. Então, nosso dever enquanto conselho, enquanto rede, é manter a criança no seio familiar. Então, você não é representante da criança, tá? Representante é a família, tá? Então, dito isso, por essa questão de achar que é o representante, não tem que ir em delegacia assinar documento para retirar adolescente infrator. Então, nós brigamos muito por isso, para muitos conselhos pedir o próprio risco de vida, né? Ou essa periculosidade. Ah, mas conselho é um cargo arriscado, Jefferson. Não, não é. É o conselheiro que se torna, que se arrisca. Ele que faz com que o seu cargo seja arriscado, usando do cargo para funções que não é de sua competência, entende? Então, mas é que aqui sempre foi assim. Bom, nós temos que pelo menos avançar. Dar um passo já é avançar. Então, isso é uma coisa que nós avançamos no estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que tem gente aqui de fora do estado do Rio Grande do Sul, mas nós avançamos aqui no Rio Grande do Sul nessa questão do próprio ato infracional. Nós avançamos e muito aqui no Rio Grande do Sul. Nós sentamos com o chefe da Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, o comandante da Brigada Militar, a representação estadual do Ministério Público. Sentamos e a Associação dos Conselheiros para discutir e criar um fluxo sobre o ato infracional. E criamos um memorando de entendimento entre esses órgãos, e que tem lá a parte do Conselho Tutelar, que essa parte do Conselho Tutelar, ela trata de o conselho a ser acionado pela Polícia Civil em ato contínuo, tá? Para quê? Para representar a criança? Não, para ajudar na localização dos familiares. Diferente de ir lá assinar, é tu ajudar na localização. Aí ok. Agora, nunca ser um representante, né? O conselho, é claro, eu sempre digo, quem participa das minhas capacitações sabe que eu falo isso sempre. Quando a gente chega para criar um fluxo, tu chega com 10 coisas para incluir no fluxo. Tu vai sair com 5, 6, né? Sair com 6 tá ótimo. Mas tu tem que estar ciente que tu vai ter que ceder alguma coisa lá também.
Tá? Tem gente que criticou, a sucessão tal, acabou que o conselho tem que ser acionado pela polícia, sim, mas agora tu não precisa ir lá na delegacia, agora tu vai ajudar na localização. Daqui a um tempo a gente senta de novo e daqui a pouco a gente muda e avança mais. Mas nós já demos um grande passo aqui no estado do Rio Grande do Sul com esse memorando de entendimentos, então, de atuação da Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público e Conselho Tutelar. Então, essas dúvidas iniciais que estão vindo sobre a questão de ato infracional, carga horária, dedicação exclusiva, né, essas são as mais comuns agora, né? Então, a gente vai, claro que a gente vai fazendo outras lives, aqueles que se elegeram, que são aqui do estado do Rio Grande do Sul, nós temos grupos de WhatsApp aqui, com colegas do estado aí também para ajudar nessas dúvidas, tá? Então, depois aí quem quiser me chama no direct aqui mesmo, me passa o WhatsApp que a gente adiciona no grupo lá também para vocês participar, tá? Deixa eu dar uma boa noite aqui para Roseli de Venâncio Aires também, a Helenice de Vila Flores, já tive lá palestrando para esse povo também, ó. Deixa eu ver aqui, Chiapeta, a Eunice, boa noite, a Roseli Ferreira, Simone, entrou aqui a Simone de Riozinho, se não me engano, Riozinho. São Lourenço do Sul, ó, a Jéssica dando uma boa noite aqui também para nós aí, ó. E tá chegando o povo, que vamos falar de mais um assunto aí importante também, tá? Dentro da questão das atribuições, tá? Deixa eu ver quem mais entrou aqui, boa noite, dá nome da cidade aí, porque às vezes eu não consigo ver aqui qual é a cidade. Tá? Então compartilha lá, já diz para entrar e diz para a pessoa já colocar um nome e a cidade aí, tá? Deixa eu ver aqui, aonde se encontra esse memorando, tá? A gente tem à disposição esse memorando, tá, Gabriela? Pode, não sei se tu tem meu WhatsApp, se tiver meu WhatsApp, pode me chamar lá, que eu te mando esse memorando aí, tá? Para todos vocês, quem quiser o memorando aí, eu posso disponibilizar para vocês, tá? Palmares do Sul aqui, deixa eu ver a Sandra, tá? A Sandra de Palmares. A Claudete Vista Alegre entrou aqui também, dando boa noite para nós. E tá chegando o povo aí, ó. Vista Alegre, ó. Deixa eu ver quem é que entrou aqui. Ana Paula, de Vista Alegre. Meu amigo Rudimar, lá do Panambi, ó. Grande Rudimar. E tá vindo o povo aí. Vamos lá, então. Tá, então falamos de 3 assuntos aqui, tá? Fagundes Varela, tive lá palestrando recentemente, ó. Quem é que tá aqui? Saldanha Marinho também chegando. Riozinho, a Silvia. Tá chegando o povo aí. Compartilha aí, convida, chama o povo aí, tá? Falamos de 3 assuntos já, tá? Falamos então, primeiro, da questão da carga horária, né? A escala, a carga horária. Falamos da dedicação exclusiva. E tratei um pouco aqui da questão desse ato infracional, né? Que foi uma das questões que mais chegou para nós ali, perguntando sobre isso. O que eu faço, como agir nesse sentido. E aí teve uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Ela pode, assim, eu vou falar ela para vocês, tá? Não gera um certo impacto, mas eu acho interessante porque, de fato, tem que buscar e de tudo que tu fala, que é muito importante na capacitação, nas atribuições, e ele pergunta para mim assim, ó, qual atribuição que tu acha que é a mais importante, Jefferson? E aí eu perguntei, mas do artigo 136... Porque o artigo 136 está lá o capítulo como atribuições, né, gente? Mas as atribuições não são só no 136. Tem várias partes do estatuto onde tem atribuições do Conselho Tutelar, né? Então eu perguntei, do artigo 136, ela, não, qual que tu acha o mais importante? A atribuição que tu acha mais importante? Bom, se for tratar mesmo do que tange o trabalho do Conselho Tutelar, requisitar, né? Requisitar serviços é de extrema importância, né? Mas aí entra a questão que não adianta requisitar se tu não zelar, né? Então, tipo, eu requisito um serviço, eu não acompanho para saber se a criança voltou para a sala de aula ou foi atendimento médico, então não valeu de nada requisitar. Acaba sendo o quê? Um ato isolado, porque esse ato não foi acompanhado pelo Conselho Tutelar, o Conselho não zelou pelo cumprimento do direito. Então, mais importante que aplicar a medida é zelar pelo aquilo que você aplicou. De fato, se eu encaminhar a mãe para um atendimento psicológico, se eu encaminhar os pais para um atendimento contra o uso de bebida, se eu não acompanhar, gente, não é pegar a pessoa, levar e levar no médico. Acompanhar se o serviço está atendendo, acompanhar a tua aplicação de medida. Que quando tu encaminha um pai ou uma mãe para um serviço, tu está fazendo uma medida protetiva indireta. Já ouviram falar isso? Medida protetiva indireta.
Quando se cobra de uma gestante que ela tenha que ir para fazer o pré-natal, medida protetiva indireta. Porque o estatuto, na verdade, sendo bem grosso aqui na palavra, o estatuto não está nem aí para os adultos. Mas ele precisa proteger essa pessoa que está como responsável do adulto, da criança. Então, por isso que a gente chama medida protetiva indireta. Eu vou tratar da mãe para que a criança fique em segurança com ela. Eu vou tratar da gestante para que essa criança nasça com saúde. Então, medidas protetivas indiretas. Aí a gente muda para direta. Então, agora eu posso aplicar medida na criança porque os pais não atenderam as pactuações, por exemplo. Nós esgotamos a manutenção da criança junto à família. Está lá na atribuição de vocês. Artigo 136, inciso 11. Fala lá. Nós temos que esgotar as alternativas de manutenção da criança junto à família. Fazendo o quê? Aplicando medidas protetivas indiretas, por exemplo, tá? Encaminhamento aos pais para algum serviço, tá? Isso tudo eu preciso para ter, então, aquele rol de documentos que é a nossa pastinha, aquele rol de provas, para quando eu mandar para o Ministério Público, por exemplo, o pedido de suspensão do poder familiar desse pai, dessa mãe, eu preciso ter a comprovação, então, de tudo que eu fiz anteriormente de que chegar ao ponto agora de querer tirar essa criança da casa. Então não é tão fácil tirar uma criança de uma casa, né? É preciso todo um procedimento, né, para quando chegar o momento de fazer esse pedido, eu ter tudo embasado ali. Né? A gente usa a frase muito, quem já é conselheiro há muito tempo sabe, né? Que saliva não se arquiva. Então nós temos que o quê? Documentar tudo e depois comprovar que nós fizemos, colocamos a rede em cima dessa mãe, colocamos a rede em cima dessa família e com toda essa rede, esse suporte da rede, a família não atendeu as pactuações. Então agora nós temos como aplicar a medida direta. Antes nós estávamos fazendo as indiretas, agora a direta. Tá? Então, talvez tenha muitas pessoas que ainda não sabiam desses termos, assim, então a gente vai falando e a galera vem com nós e vai aprendendo. Então, essas medidas que se aplicam aos pais é justamente isso. Então, não adianta aplicar a medida de proteção se você não zela pelo cumprimento dela. E eu sempre falo nas minhas palestras, tem uma galera aqui que participou recentemente das minhas palestras, né? Então, quando você aplica a medida de proteção, é de extrema importância. Quando você requisita o serviço para a criança, mais importante também. Mas quando você zela pelo cumprimento daquilo que você aplicou, aí sim, aí nós fechamos o ciclo de aplicação com categoria, com responsabilidade, com profissionalismo, porque aí está mostrando que nós realmente estamos fazendo todo o ciclo de aplicação de medida, que ele encerra quando você acompanha e sabe que a família, que a criança está dentro do serviço que você requisitou ou que você encaminhou. Tá? Então, de extrema importância o requisitar, mas mais importante que requisitar, com certeza, é zelar pelo cumprimento daquilo que vocês aplicaram. Tá? E para mim, né, de extrema importância, de fato, o meu ponto de vista, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, de Vila Lângaro também, ó, dando a Cláudia, dando uma boa noite para nós, chegando. Deixa eu ver quem mais aqui, a Fernanda de Porto Lucena, chegando. A Camila de Tavares também, ó, que bacana, Tavares, ó. Deixa eu ver quem mais aqui, Fagundes Varela, o Giovanni, chegando aí. Quem mais, Deixa eu ver. De Porto Lucena, Neuza. Ó, uma galera, hein? Fagundes Varela, Maura. Deixa eu ver quem mais aqui. Tá chegando uma galera aí, hein? Vocês estão compartilhando aí. Obrigado, gente. Vai mandando o link aí pra galera aí pra assistir, que é extrema importância, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. A Tchanauza, conselheira tutelar de Cidreira, ó. Grande amiga. Foi conselheira tutelar em Viamão também. Deixa eu ver quem mais. Arroio do Sal, a Ida. Então tá, ó, o povo chegando aqui. Bom, eu não tenho como deixar de falar que, no meu ponto de vista, uma das atribuições mais importantes, ó, morro de inveja, né? Tem uma galera me pedindo, ó, esse estatuto lindo, né? Tem uma galera que tá assistindo essa live que já ganhou, hein? Tem uma galera, mas tem uma galera aí que não tem ainda e tá me pedindo, né? A hora que eu cruzar para vocês aí, vocês vão receber, ó. Maravilhoso, ó. Inclusive ele tem uma coletânea de leis, né? É várias leis junto, não é só o estatuto aqui. Então são várias leis, vocês vão gostar. Quem ganhou aí adorou, ó, o sumário com várias leis. Tem aqui escuta protegida, lei do SINASE, lei Menino Bernardo, lei da primeira infância. Então várias leis aqui. Lei da Semana Nacional da Prevenção à Gravidez, lei do Maio Laranja. Então
Esse ECA aqui é lindo demais, ó. Tem gente dizendo, eu ganhei, eu quero. Deixa eu ver aqui. Não tem valor, ó. Quem é que falou valor? Marcelo, não tem valor aqui com nós Eles doam pra nós, a gente doa pra vocês, tá? Até vou agradecer aqui publicamente, ó. A deputada Denise Pessoa aqui, ó. Ela que cedeu pra nós esses ECAs, e a gente vai distribuindo. Eu sempre faço foto e marco ela aí, que a gente tem que também mostrar que a gente tá no estado aí distribuindo aí pra galera também, né? Deixa eu ver aqui, tem uma galera já. Boa noite, Mato Castelhano, a Jéssica. A Sandra aqui, ó. Eu quero. A Ida, ó, de Arroz já disse, eu ganhei. Tá, então, Marcelo, não tem valor, tá? A hora que a gente cruzar aí, não lembro qual cidade é tua, tu é de Venâncio, se não me engano. A hora que cruzar eu levo pra vocês aí, tá? Deixa eu ver quem mais aqui, a Maura se ganhou, a Maura de Riozinho, ó. A Lu, lá de Iraí, eu quero. Vila Flores já ganhou, ó. A Helenice falando. Ó o Clédio, Passo Fundo, meu guru, esse é um parceiro lá da região de Passo Fundo aí. Grande Clédio, conselheiro telar, acho que no terceiro mandato já, né? Precisava de 6 aqui. Aí a galera tem até número já. Ó, manda pra Venâncio, é Venâncio mesmo. Como faço? Diz aqui, Lu, a hora que eu estiver por aí eu te mando aí, tá? Eu quero ECA. Ó, Fernando aqui de TAPS também, ó. Todo mundo quer ECA agora, ó. Manda pra nós, de Independência. Me chama pra palestrar aí que eu entrego pra vocês aí pessoalmente. Três Coroas, queremos também. A Marielle. Ó, a galera chegando. Então assim, ó. Vou arrumar uma palestra pra você aqui em Venâncio Soares. Valeu, Marcelo. Vamos lá. Bora lá. Eu não tenho como deixar de falar, gente, de uma das atribuições que, no meu ponto de vista, tá, é uma das mais importantes que tem, e pouco falado, tá? Mas é de extrema importância essa, que é também um pouco do que me perguntaram sobre as atribuições, né, nas caixinhas das mais importantes. Eu, pra mim, tá no inciso 4, artigo 136 no inciso 4, tá? Que trata da questão da comunicação de fato ao Ministério Público. Tem que se fazer um exercício para não só fazer a leitura do inciso, mas entender o que essa atribuição nos pede, tá? Eu até vou ver se eu abro ela aqui, ó. E se você estiver com ECA aí, vocês abrem aí também, aí vocês vão entender o que eu quero falar para vocês sobre especificamente sobre essa atribuição, né? Eu sempre tento tratar ela mais assim nas minhas capacitações, porque eu dou uma importância maior para ela, porque eu entendo que de fato ela é de extrema importância, tá? Vamos lá. Artigo 136, inciso 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e adolescente, tá? Bom, eu fiz até um videozinho curto aí sobre essas infrações e vou lançar lá no meu canal no YouTube, tá? Segue lá depois, tá? Jefferson Careca Palestrante no YouTube. Tô fazendo, começou agora, tem uns 3 vídeos lá, mas eu vou postando vídeos sobre essas dúvidas aí para todo mundo. Essa comunicação de fato ao Ministério Público é de extrema importância, tá? Porque assim, ó, se vocês acompanhar qual a atribuição do Ministério Público referente ao trabalho, por exemplo, de violências contra a criança e adolescente. Bom, lá no artigo 201, se está acompanhando, já folha aí. Artigo 201, no inciso 7, tá? Ele trata e diz qual uma das competências do Ministério Público. O 201 diz as atribuições do Ministério Público. E aí no inciso 7, uma das atribuições do Ministério Público é pedir investigação sobre qualquer situação que contra os direitos da criança e adolescente. Tá? Então vamos lá, voltamos para a nossa atribuição agora. Falei do Ministério Público. Aqui na 4 ela diz então que nós temos que fazer o quê? Comunicação de fato ao Ministério Público. Então quando tu comunica o fato ao Ministério Público, tu tá evitando até que o próprio conselheiro vá na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra situações, porque quando tu faz, conselheiro e conselheiro tutelar, um boletim de ocorrência, é o teu nome e teu CPF que aparece lá. É isso, não tem como colocar conselho tutelar. Vai colocar no histórico, mas quem registrou é a pessoa. O conselho tutelar não tem personalidade jurídica, então não tem como colocar, não tem CNPJ, então não tem como colocar. Então a única coisa que a gente fez aqui uma vez em Viamão foi alterar o endereço nosso pessoal, colocamos como endereço do conselho tutelar, por exemplo. Porque tu faz um BO, vai lá no BO, vai estar os teus dados, o teu endereço, o número da tua casa, vai estar tudo lá, né? Então é arriscado isso. Então a notícia de fato ela acaba sendo isso, substitui essa questão, porque quando tu comunica que o bar
o bar tal vende bebida para criança e adolescente, tu pode fazer uma comunicação de fato, que é o inciso 4 ali. O que é uma comunicação de fato? Bom, é uma infração administrativa ou penal. Vender bebida para criança e adolescente está no artigo 243. Vender, fornecer, entregar, ministrar, servir, mesmo que gratuitamente, bebida para criança e adolescente é crime. E é uma infração penal. E essa infração penal pode ser comunicada ao Ministério Público. Que quando vocês mandar para o Ministério Público vai pedir, então, para a delegacia a investigação se realmente o bar do fulano vende bebida para criança e adolescente. Então, infração administrativa, infração penal, essas comunicações são de extrema importância. Entender ela para poder aplicar elas também, né? Aplicar o que eu digo que é as comunicações de fato. Infração administrativa, tá? Geralmente é quando se deixa de fazer alguma coisa para a criança. Tá? Então, requisitei uma vaga, o município não deu a vaga para a criança, então esse município, né, deixou de ofertar o espaço, então ela pode, o gestor pode responder então pelo artigo 249, que é descumprir então a determinação do conselho tutelar. Então é uma infração administrativa, porque deixou de fazer. Olha lá, toda a pena da infração administrativa, elas vão ser multa. E todas as penas de infração penal são reclusão e às vezes multa junto, tá? Então, infração administrativa é quando se deixa de fazer algo com uma criança. Por exemplo, a professora então recebeu a criança na escola com machucados, com hematomas e não denunciou ao conselho tutelar. Então a professora agrediu? Não, mas ela deixou de comunicar ao conselho tutelar ou às autoridades competentes. Então, essa professora cometeu uma infração administrativa. Artigo 245 do ECA fala lá sobre essa questão. A agente de saúde do posto, a técnica de enfermagem, recebeu uma criança também com machucados e não reportou às autoridades. Infração administrativa. Não foi ela que bateu, mas ela deixou de comunicar, então, essa infração, essa violação de direito. Então, infração administrativa é quando se deixa de fazer algo para a criança. Infração penal é quando se faz diretamente para a criança. Eu vendi bebida para a criança, penal. Eu coloquei uma criança adolescente sob vexame e constrangimento, penal. Abusou sexualmente da criança, penal. Então, esses crimes, as comunicações, tanto quando é direto para a criança, né, ou quando ou nega algo para a criança, qualquer um dos dois, administrativa, quando se nega, né, quando se deixa de fazer algo para a criança, e penal quando se faz diretamente para a criança. Então essas duas situações o Conselho tem como atribuição do inciso 4, de comunicar então ao Ministério Público, e dentro das atribuições do Ministério Público, do artigo 201, no inciso 7, o Ministério Público, por sua vez, vai enviar para a delegacia, ou ele mesmo vai fazer diligências para ver se realmente esse crime está acontecendo com a criança e com o adolescente. Olha que interessante, de extrema importância. E todas as atribuições, aliás, todas as infrações administrativas e penais, vocês têm obrigação de ler. Reúnam o colegiado e sentam e leiam essas infrações. O que a gente pode comunicar ao Ministério Público sem precisar ir na delegacia? Ok. Do artigo 228 até o 244, 228 até o 244, todas penais. Do 245 até o 258, todas administrativas, tá? Então, 228 ao 244 as penais e do 245 até o 258 as administrativas. Leiam muito essas infrações para vocês entenderem que essa comunicação de fato, que está aqui no inciso 4 do artigo 136, é de extrema importância. É de extrema importância o Conselho Tutelar se empoderar, né, dessas informações para poder dar um salto de qualidade e profissionalismo dentro do trabalho de vocês. Eu não tenho dúvida que vocês, que essa gestão que entrou, e não desmerecendo a anterior, né, mas essa gestão já vai avançar um pouco mais também, porque a anterior avançou. Então vocês não vão retroceder agora, né? Finca o pé no chão, conta com nós, palestrantes, associação, que a gente está junto para ajudar vocês aí nas informações, para dar a base legal, trazer fundamento, trazer jurisprudência, tudo que a gente consegue para ajudar vocês, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma boa noite que eu prometi aqui. A Roselise, então aguardando lá em Venâncio, ó, vai brilhar, Venâncio vai brilhar. Aqui o Marcelo pedindo para eu chamar depois no PV. A Roseli também já pediu 5 ECA lá para TAPES, ó. Bom, agora tá decretado aqui, o Roseli, só levo o ECA para quem me chamar para palestrar. O Marcelo abriu essa brecha aí agora, de Venâncio. 2 irmãos das missões aqui, a Vanessa, dando boa noite.
eu ver aqui. Foi de grande importância as respostas hoje, ó. Já agradecendo aqui. A Glaze já botou aqui também. A Silvia, Riozinho, fizemos capacitação com o Jefferson. Todos nós ganhamos. Os estatutos já tem lá mesmo, né? Já ganharam os ECAs atualizadíssimo. Então tá, dando boa noite aqui a galera aqui. Ninguém botou pergunta, né? Mas eu tenho mais uma para colocar aqui. Aqui em Venâncio vai voltar com um pedido de visita ao Conselho Tutelar. Vou lá visitar essa galera lá. Boa noite, excelente explanação acompanhando daqui. A Nadiesca Vargas, que é lá de Palmeira das Missões. Nadiesca, beijo grandão pra ti, pra tua filha, boa sorte aí, tá? Tô junto aqui, tô em oração aqui, tá bom? Um abraço. Boa noite, Jefferson, aqui em Santa Vitória do Palmar. Olha, a conselheira reeleita lá da cidade de Santa Vitória do Palmar, Nardélia. Então, tá aí essa galera, ó. Vem Palmares, sabe que o Palmares já me chamou, já estamos em negociação. Daqui a pouco eu vou estar em Palmares aí, tá? Já tem uma pessoa que chamou eu e o João aí pra fazer essa conversa. Tchê, último tema aqui pra gente encerrar, não ser tão longo essa live aí, né? Ou vamos esticar um pouquinho mais, né? Depende de vocês aí também, fazer algumas perguntas aí, né? Mas eu tenho uma outra questão que me mandaram, que é de extrema importância também, né? A questão de dirigir o carro, né? Dirigir o carro do Conselho Tutelar. Eu posso dirigir o carro? Bom, o certo é não, né? O certo é não, tem motorista para isso, né? Mas, né, a gente sabe que tem as dificuldades, às vezes, nos municípios e tudo mais. A minha recomendação é que não, o Conselho não tem que dirigir. Tanto que nós, agora falando como associação, nós da associação, na gestão passada, no início, nós derrubamos 2 leis no Estado que exigia a CNH do Conselho Tutelar. Exigia. Então, é uma atribuição nova. E não pode se dar atribuição nova para o Conselho Tutelar. Só quem pode dar atribuição nova para o Conselho Tutelar é quem? Esse aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? Então, o município não pode, né? O Estado não pode criar, o Judiciário não pode criar regras que venham dar novas atribuições. Então, nós derrubamos isso. Tá, mas a gente pode ou não dirigir, Jefferson? O que tu acha? Qual a tua opinião sobre isso? Bom, primeira coisa, tá? Não é atribuição do Conselho, por óbvio, tá? Mas o município pode fazer decreto que autorize o Conselho Tutelar a dirigir. Não que obrigue, que autorize. Eu dirijo se eu quero. Tem colega que não quer dirigir, tem um que quer dirigir, então a gente faz um acordo entre nós, tá? Eu não tô aqui dizendo que tem que fazer, tá, gente? Mas existe alguns lugares onde sim, eles acabam fazendo esses decretos que autorizam o Conselheiro Tutelar a dirigir. O que tu acha sobre isso? Eu acho que tá errado. Eu acho que tem que exigir a estrutura. Artigo 134 do Estatuto. Quem é que dá a estrutura para vocês? É a administração municipal. Então, eles é que tem que criar esses mecanismos para dar estrutura para vocês. E quando fala estrutura, né, compreende estrutura física, compreende pessoas, compreende dar essa estrutura para que vocês possam exercer as funções de vocês, tá? Teve uma cidade aqui que representou o município por falta de estrutura, né? E ganhou e tiveram a estrutura toda ter que fazer toda a estrutura por conta dessa representação, né? Então, não aconselho a dirigir carro, não aconselho, tá? Mas eu posso, bom, se tem um decreto que te autorize, tu pode dirigir então, tá? Mas tu não pode ser obrigado a fazer essa função. Essa é a questão. Bom, aqui, qual a importância do regimento interno para o Conselho Tutelar? É de extrema importância. Porque tudo que não é dialogado é o que se cria as rusgas depois, né? Então, se a gente não senta, Josiane, e faz esse debate, né, para alinhar, porque por mais que já tenha um regimento interno, essa nova gestão quer rever. Ué, podemos rever? Claro que podemos. Regimento interno é a nossa organização interna, então vamos discutir e vamos melhorar isso, né? Porque agora nós temos que nos adaptar a novas situações. Então, vamos lá. Vamos sentar e vamos dialogar. Gente, ó, né, temos que decidir por isso. Então, tem muitas questões internas que acaba criando rusgas porque vocês não falam sobre isso. E aí fica um cochichando pro outro e acaba que vai se criando essas situações internas. Então, o regimento interno, ele tem essa importância sim, Jocely, para vocês debater essas situações que não estão previstas em lei, né? Algumas situações que vocês têm que definir,
né, sobre questão de entrega de plantão, sobre questão de escalas, né, definir como é que vai ser as férias, por quem é maior de idade, quem é menor, vai ser sorteio, definir essas questões assim para depois, quando acontecer, acho que vai chegar as férias, agora, eu vou ser o primeiro porque eu fui mais votado, eu sou mais velho. Não, já tá lá no regimento decidido, entendeu? Já faz essas definições tudo no regimento interno, para depois não criar essas rusgas entre vocês. Faz o colegiado, decide ali, todo mundo concorda, ok, então vamos lá. Então toca para frente, mas eu não tenho dúvida que é de extrema importância o regimento interno. Deixa eu dar uma boa noite aqui, para lá de especial, para minha irmãzinha de Santa Catarina, minha mana, a Grazi Damascena, que é a capacitadora do CIPA no Brasil, né? Ela está fazendo para todos os conselheiros de São Paulo, estou acompanhando lá todos os dias, um monte de turma. E essa é fera do CIPA, sabe tudo de CIPA. Beijo, Grazi, beijão mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. A conselheira de Santa Vitória do Palmar, já me colocando aqui na fogueira, ó. Tem que fazer mais lives. Eu sei disso, eu ainda estava falando isso, na última live eu falei, né, que eu quero fazer mais, só que é a questão da live, eu sou pouco disciplinado, eu confesso a vocês que eu sou pouco disciplinado, tá? Porque eu tenho dificuldade de manter uma rotina de todo dia, toda semana, toda segunda, eu tenho essa dificuldade porque eu não paro, às vezes eu tô num lugar, tô no outro. Posso fazer no hotel? Posso, mas às vezes tu palestrou, viajou o dia todo, palestrou, e aí depois de noite mais live, e é complicado. Mas eu prometo, tá? Prometo que eu vou aumentar meu número de lives, sim, porque eu sei o alcance que isso tem para ajudar os conselheiros estelares. Deixa eu ver a Nadiesca aqui. É possível a alteração da lei do Conselho Estelar, da lei municipal, para incluir a previsão de direitos da conselheira se afastar para cuidar do seu filho doente. E outra, né, Nadiesca, agora essa tua situação aí, ela que sirva de exemplo, né, para os vereadores já poder fazer essa previsão municipal, já que não tem ali na federal, no estatuto ali, né, sobre essa questão aí. Que a gente sabe que tem regra de constitucional sobre isso, né? Mas quando se trata de conselho, parece a Constituição era para todos os brasileiros, né? Trabalhadores rurais, urbanos, mas quando se trata de conselho, parece que o conselho é um ET, né? Que ele não pode estar dentro ali dessas questões, né? Então eles acabam não utilizando, distorcendo até essa própria situação do conselho tutelar. E eu digo para ti, tá? Se tu faça uma provocação para algum vereador aí, para apresentar, e sim, pode, tá? Pode fazer essa alteração lá, sim. Deixa eu ver aqui. A Fernanda. Jefferson, fala sobre acolhimento institucional. Vamos lá. Eu não sei qual a tua dúvida específica, tá, Fernanda? Mas esse é chamado a alta complexidade, né? A exceção da exceção da exceção, tá? É por isso que, como eu falei antes, família natural, pai, mãe e os irmãos. Família extensa, avó, tio, tia, assim vai, né? E ainda tem a questão de grau de afinidade e afetividade entre esses familiares, né? E aí, por isso que depois, lá em 2017, se eu não me engano, no artigo 100, acrescentou mais ainda essa permanência da criança na família, tá? Então, nós temos que esgotar mesmo, tudo que a gente puder. O abrigo não pode ser, o acolhimento não pode ser a primeira providência tomada pelo Conselho Tutelar, tá? Isso é gravíssimo, isso, inclusive, né? Tem Conselho Tutelar que responde criminalmente por isso, tá? Porque o retirar, olha só, aí sem falei da importância da infração administrativa e penal do Conselho fazer a comunicação dessas infrações, né? Então, assim, ó, o retirar a criança de uma família sem a justa, sem ter justo, sem ter base, né? Ela é uma infração penal. Artigo 237, pena de reclusão de 2 a 6 anos. 2 a 6 anos de reclusão. Então, se a gente fizer uma ação errada de tirar uma criança de uma casa, de uma família, né, para daqui a pouco fazer um acolhimento ou para entregar para outra família, sem ter tido um trabalho anterior, então a gente pode cometer esse crime, essa infração penal, que é o artigo 237. Então, o acolhimento institucional é a exceção da exceção, né? E ela tem que sim ser dialogado com todos os atores da rede, né, para ver o que cada um pensa relacionado ao acolhimento ou não dessa criança, tá? Agora, o que eu sempre digo agora, tenho dito muito, aliás, nas capacitações mais recentes, tá? É que esse conselho tutelar e essa rede tem que ter uma maturidade, né, para entender que o conselho às vezes vai discordar do CRAS, e o CRAS às vezes vai discordar do conselho.
Então, isso é normal e é do jogo. Agora, o que não pode é um ficar bravo com o outro porque está discordando, tá? O Conselho Tutelar entende que não precisa o acolhimento da criança. O CRAS quer acolher. Então, o CRAS manda o relatório para a promotoria pedindo acolhimento e o Conselho manda que não. E aí, o que acontece? Ah, geralmente o CRAS ganha, ok. Mas tem o posicionamento do Conselho Tutelar. E tem que ter o posicionamento de vocês. É de extrema importância, não é porque o CRAS, o CREAS, a assistente social, a psicóloga, a professora, o prefeito, o vice-prefeito, seja lá quem for, não é porque essa pessoa quer dessa forma que vocês têm que concordar. O posicionamento do conselho tem que estar no processo. Porque se essa criança daqui a pouco for acolhida, ou aliás, não for acolhida e ficar na casa e sofrer uma situação lá, tem um posicionamento de vocês que vocês pediram acolhimento. Como aconteceu no caso do Bernardo, na cidade de Três Passos. Aconteceu que o Conselho Tutelar tinha os procedimentos todos. Por isso que no começo, quem está vendo essa live aqui, no começo do processo lá, quando houve a morte do Bernardo, eles tentaram botar no colo do Conselho Tutelar lá. Só que o Conselho, a gente conseguiu comprovar que o Conselho não teve culpa nenhuma. Que inclusive o Conselho tinha pedido até afastamento do Bernardo, do Leandro Boldrini. Então tinha os procedimentos do Conselho. Por mais que a família e que até as autoridades fossem contrárias às aplicações que o Conselho queria dar ao Bernardo, o Conselho fez, se posicionou. E essa posição deles foi o que salvou eles depois de até ser processado, porque os juízes e promotores iam colocar no colo do Conselho Tutelar. Então, o posicionamento de vocês é de extrema importância. Ele não é opcional. A cada caso tem que ter o posicionamento do Conselho Tutelar, discordando ou concordando com a rede. E discordar também pode, tá? Não é errado, não. Ah, mas a rede tem que estar unida. Sim, mas não é porque a rede está unida e quer fazer desse jeito que eu preciso concordar. De acordo com o ECA, Jefferson, na lei tal, no artigo tal, não é isso que tem que ser feito. Então o conselho discorda da rede. Ok, pode ser. Tem que discordar. É a mesma coisa vocês. 5 pessoas diferentes, de idade diferente, criação diferente, formação diferente, e que vão discordar um do outro. Aliás, que tem que discordar um do outro. Porque se vocês passar 4 anos concordando um com o outro, né, aí eu vou ficar preocupado. Então, essa questão do acolhimento institucional, né, ela tem que ser um debate muito amplo, muito amplo. Aliás, as ações em geral do Conselho Tutelar, ela parece ser assim, simples, né, mas ela tem que ter uma visão mais periférica das situações, tá? O grande exemplo que a gente sempre dá é que só o fato de eu parar o carro na frente da casa de uma família já gera um constrangimento para essa família. Se eu não souber o que eu estou fazendo lá. Se eu não tiver base do que eu estou fazendo lá naquela família. Agora, eu posso visitar uma família que foi feita uma denúncia de uma possível violência física lá? Bom, planejamento é o que vai te ajudar a atender essa situação. Planejar. Por quê? Eu não posso só pegar o carro e ir lá. Porque quando eu chegar lá, o pai vai me tratar super bem, vai me dar café e tudo. E quando eu sair de lá, ele vai moer essa criança a pau. E daqui a pouco essa criança vai a óbito por culpa nossa, por não planejar. O que é planejar? É conversar com a rede. Daqui a pouco, se você vai lá na professora, a professora diz o seguinte: Jefferson, não vai lá na casa desse pai que ele é extremamente violento, tá? Depois ele vai bater nesse menino. Então, tu já tá planejando. Tu não tá simplesmente pegando o carro e ir lá visitar. Então, a visita de vocês pode causar o óbito de uma família, de uma criança. Então, tem que ser planejado as coisas. Como é que planeja? Com a rede, conversando com a rede. A rede não concorda ou a rede discorda? Enfim, tem que ter esse debate e o posicionamento de vocês, tá? O acolhimento institucional é uma atribuição do artigo 101, né? Uma aplicação de medida do 101, do inciso 7, tá? Mas ela tem que ser muito bem cuidada, tá? Nós podemos fazer o acolhimento emergencial, né? Que é o artigo 93 do ECA, 24 horas para comunicar ao judiciário, né? Mas ainda assim, o conselho não tem determinação de acolhimento. Ele não pode determinar um acolhimento. Ele pode promover o acolhimento, mas quem determina se fica lá ou não é quem? O juiz, tá? Ó, oba, Palmares do Sul se agilizando, a Sandra falando aqui. Como se associa? Marcelo, eu não sei se tu tem meu WhatsApp ou alguém de nós, tá? Tu pode chamar nós no WhatsApp aí que eu te passo o contato da Ângela, ou quem conhece aí a Aline, o pessoal de Venâncio, passa aí pro Marcelo o contato da Ângela, que é o do nosso financeiro da Contours, tá?
Qual a previsão de lei maior para fazer essa alteração? Boa pergunta, Nadiesca. Nós temos aí, né, ainda no Senado, a lei orgânica, né, a lei geral do Conselho Tutelar, né, que está tratando sobre essa questão mesmo, né, de várias questões, né, além dessa que tu tá trazendo aí, né. Então ela vai resolver muitas coisas. Até a metade dessa live aqui eu não estaria falando se nós tivesse já a aprovação da lei do Conselho Tutelar, né. Nós acreditamos que esse é o ano que vai acontecer isso, né, até por conta das eleições municipais, não atrapalha lá em cima, né, nas aprovações e votações lá em cima, mas é bom porque a gente pressiona aqui os candidatos aqui para pressionar lá em cima, né? Então tem sim, tá? Tem uma PL já que se chama Lei Orgânica do Conselho Tutelar, né? Ou tem gente que chama também como é que chama? A Lei Orgânica é a Lei Geral do Conselho Tutelar, né? Então existe já, tá? Aqui deixa eu mandar um abraço pro Antônio, o Antônio de... me esqueci o nome da cidade do Antônio agora, lá perto de Santa Maria. Caramba, me falhou a memória aqui. O Antônio tá me perguntando aqui sobre visita assistida imposta pelo Poder Judiciário. Cara, isso aí é uma guerra antiga, né? Infelizmente, né? Não da tua cidade só, né? Mas em geral, assim. Nós temos resposta pronta, e eu sei que tu já pediu pra nós, né, Antônio? E tu mandou pra lá e parece que os caras mantiveram ainda, né? Mas é uma arbitrariedade deles, assim, enorme, né? Porque qual é a competência? Tipo, eu vou perguntar pra todos que estão online aqui, por exemplo. Alguém exigiu de vocês o nível superior para exercer o cargo? Não, porque no Rio Grande do Sul nós temos 4 cidades só que tem um nível superior, que pede o nível superior. Pode? Claro que pode. Não existe regra que não possa ser nível superior. Mas mesmo que esses conselhos que exigem nível superior, eles estão lá dentro como conselheiros, não como assistente social, psicólogo, advogado, seja lá qual for, né? Então, o conselho não é um órgão técnico. Por óbvio, não tem capacidade técnica para fazer uma visita assistida, né? A visita assistida nada mais é uma pessoa que fez algo para uma criança e que não pode estar sozinho com ela, né? E às vezes a gente nem sabe o que essa pessoa fez e tem que estar acompanhando essa visita. Então, não é atribuição do Conselho Tutelar, tá? Para aqueles que têm essa dificuldade aí, nós temos resposta pronta para isso, para mandar para o Judiciário. No caso lá do Antônio, eles não conseguiram, parece que, reverter, não sei como está agora, mas parece que em primeiro momento não tinham conseguido reverter essa situação pela arbitrariedade do próprio Judiciário lá, tá? Mas, respondendo, não tem capacidade técnica nenhuma esse Conselho Tutelar. Aqui, deixa eu ver quem mais aqui, a Evelise falando. Aqui no ato do contrato exigir a CNH, mas não tem decreto, só na saliva. Não podia exigir CNH, tá? Não tá entrando lá como motorista. Qual o papel do CONDICA? A Jéssica perguntando aqui, ó, em relação ao trabalho do Conselho Tutelar. Olha, ele é o controlador da política do município, né? O CONDICA, o Conselho Municipal. Controlador da política da infância no município, tá? Não quer dizer que ele seja o controlador do Conselho Tutelar, né? Mas ele tem esse papel de poder ajudar o Conselho Tutelar, né? Por exemplo, capacitações é um exemplo, né? Agora tem algumas leis municipais que colocam o CONDICA como fiscalizador nato do Conselho Tutelar, né? E quando os dois eram para ser parceiros, né? Parceiros do município a favor dos direitos da criança, acabam virando inimigos por conta disso, né? Mas ele não tem essa responsabilidade nacional de ser o fiscalizador, o chefe do Conselho Tutelar, de forma nenhuma, né? Eles têm que trabalhar juntos, né? Tem que trabalhar juntos. Claro que muitas leis elas fazem a direção da denúncia contra o conselheiro direto ao CONDICA, porque tem cidades que não têm a corregedoria, né, ou comissão de ética, e acaba que o CONDICA recebe essas denúncias, às vezes ele que vai fazer esse julgamento das denúncias, e aí se confunde ali os papéis em relação ao trabalho dele, que era para ajudar o conselho, acaba sendo essa caça às bruxas. Não é geral, tá, gente? Eu, nessa caminhada do processo de escolha, onde eu fiz processo de escolha em várias cidades aí, conheci muitas pessoas de extremo comprometimento com a infância, sendo do CONDICA também, tá? Então não é geral, tá? Mas o papel do CONDICA em relação ao conselho, tem muitas coisas que o conselho também pode cobrar do CONDICA, né? O nome das entidades registradas na cidade,
entidades que trabalham com criança e adolescente, o CONDICA deveria informar o Conselho Tutelar essa relação dessas entidades. E não informa, né? Até porque o Conselho não cobra, mas é uma das atribuições do próprio Conselho Tutelar, exigir, então, a lista dessas creches, enfim, tudo que são cadastradas no CONDICA lá, né? Então tem várias coisas que o Conselho também pode cobrar do CONDICA, né? Mas mais uma vez, eu oriento a fazer uma conversa, né, fazer um diálogo para vocês alinhar os dois trabalhos para poder, então, vocês poder ter menos conflito, né, entre vocês. Deixa eu ver quem mais aqui. A Josiane dando um valeu. Pena que não foi você que deu o curso para nós aqui no Salto. Pai, eu tive aí do ladinho, né? Eu tive em Jacuizinho, palestrando em Jacuizinho. Tá? E vou palestrar agora mais próximo aí também, em Campos Borges, se eu não me engano, tá? Vamos lá, então. Disse antes, eu não quero estender muito, tá? Fazer uma horinha aqui. Estamos chegando numa horinha, mas eu quero falar mais uma aqui, ó. A Fernanda, conforme o artigo 136, parágrafo único, nós mandamos somente a informação para o MP do parágrafo único, fala que se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, ele comunica ao Ministério Público. Sim, é o Ministério Público, nesse caso é o Ministério Público. Porque assim, ó, tem que se avaliar algumas situações como a questão de comunicação, quando é para o juiz, quando é Ministério Público, né? E a maioria das situações vai ser o Ministério Público, tá? Promotor é quem promove a ação, é o advogado do Estado, então, né? Se uma criança sofre violência sexual, a família não precisa contratar um advogado para condenar o cara que fez, né? O advogado da criança é o promotor, né? Então, o promotor é o advogado do Estado, né? Então, o Estado acusando o cara lá que praticou, que supostamente praticou o ato contra a criança. Então, muitas situações vão ser informadas para ele. Nesse caso é o Ministério Público, tá? Mas nós temos agora, ganhamos outras situações que a gente manda direto para o juiz, tá? Como a que tu perguntou anteriormente, Fernanda, que é a questão do acolhimento institucional, aquela do artigo 93, que é 24 horas, é o juiz que a gente comunica direto. Quando alguém não atender uma requisição de vocês, para quem eu mando, Jefferson? Quando não atender, promotor? Não, para o juiz. Artigo 136, inciso 3b, diz lá que então injustificadamente não atender a nossa deliberação, então se comunica ao judiciário, né? Então são algumas coisas que se comunicam ao juiz, mas a maioria acaba sendo ao MP, como é esse caso aí, tá? Deixa eu ver aqui, a Fernanda está respondendo um procedimento, tá? Então, alguma coisa interna lá, então, que aconteceu, tá? Deixa eu ver aqui, a Helenice Jefferson aqui em Vila Flores, o Clássico está fazendo nas quartas-feiras uma colônia de férias com as crianças e assistente social exige que os conselheiros busquem as crianças com o carro do conselho. Uber, mas é isso que a Helenice até já tinha mandado isso no meu WhatsApp, se não me engano. É isso que a gente tenta, né, com que se quebre esse ciclo vicioso, né, de achar que o Conselho Tutelar é executor de serviço. Quem executa direito, quem executa serviço é o poder público, óbvio, né? Quem executa os direitos da criança e adolescente são dois: família e poder público. Família tem que levar para a escola tem que receber a criança. Família tem que levar no médico, o médico tem que receber a criança. São os executores de direito, família e poder público. O conselho faz o quê? Monitora os dois. Por isso que muitas vezes vocês vão estar... E aí eu disse para muitos eleitos agora, se você entrar no conselho tutelar para fazer amizade, é o pior lugar, né? E isso, se tu quiser ser um conselheiro de verdade, tá? Porque tu vai estar muitas vezes contra a família, outras vezes contra o sistema e outras vezes contra os dois, para garantir o direito da criança e adolescente. Então, por óbvio, né, o Conselho Tutelar, ele zela pelo cumprimento, ele não executa, né, ele zela, e esse pedido para buscar essas crianças não tem nada a ver com o Conselho Tutelar, né? Executando um serviço que seria deles mesmo, né? Ou até a própria educação com ônibus. O que vocês podem fazer é requisitar esse serviço para essas crianças, Helenice. Deixa eu ver aqui. Tem um monte de gente mandando vídeo para participar, para dividir tela comigo aqui. Não tinha combinado isso. Jefferson, em caso de acolhimento, ter sido uma medida extrema por ameaça dos responsáveis, por desacato aos conselheiros e os PMs, com detenção dos denunciados, acolher a saída. Não peguei bem assim, Sandra, a tua pergunta, né?
talvez se eu te der uma resposta aqui eu vou estar pecando, né? Porque eu preciso entender mais o contexto ali, tá? Não, acolhimento por medida extrema por ameaça dos responsáveis. Os responsáveis ameaçaram os conselheiros ou a criança, né? Houve uma agressão, eu preciso entender melhor, mas se quiser me manda no WhatsApp que eu te ajudo nessa questão aí, tá? Que assim é meio amplo eu falar assim daqui a pouco e não entender o contexto. O advogado pegou um caso para representar e impôs a visita do conselho tutelar mensalmente. Poxa, até os advogados fazendo isso, né? Impondo o conselho tutelar, que bacana isso, olha como é que tá as coisas. Não pode, né, gente? Não pode impor, né? Não pode de forma nenhuma. Imagine um advogado impor ao conselho tutelar. Já é um absurdo algumas outras autoridades querem impor isso ao conselho. Claro que não pode, viu, Rosane? Então não tem sentido nenhum, tá? Se ela entra lá com o pedido judicial dela lá e o judiciário vai destacar lá alguém do próprio judiciário, assistente social do judiciário, para fazer a visita. Não é o conselho tutelar que vai fazer isso aí, tá? Então tem que cuidar em relação a isso, tá? Inclusive o judiciário, artigo 150 do estatuto, o judiciário tem recurso próprio para contratar assistentes sociais para fazer essas visitas, então, judicial, tá? Então tem várias saídas, né? Porque a gente tem o estatuto, as leis, tem várias saídas para poder fundamentar essas questões. Então basta, primeiro, que é uma das atribuições que não está no ECA em lugar nenhum. Primeira coisa que o conselho tutelar tem que ter, coragem. Coragem, é isso. Porque tu vai enfrentar muitas vezes o sistema todo, né? Então é complicado, não é fácil não, de enfrentar o sistema. Às vezes tu entra com uma resistência interna dos próprios colegas. Imagina só, o quanto é complicado, porque além de tu enfrentar o sistema, às vezes tu enfrenta os próprios colegas. Claro que eles vão poder discordar, vai poder. Agora tem situações que acontecem internamente que não poderia acontecer entre os colegas. Tem que discutir, tem que debater, ok, né? Agora algumas coisas que saem fora do conselho tutelar, não falando nem dos casos, assim, mas situações que perdem o controle por falta de diálogo, né? Então tem que pelo menos manter essa galera unida aí para poder então ter um trabalho melhor, tá bom, gente? Olha que bacana, chegamos aí então a 1 hora de live, bastante pergunta, entrou umas perguntas bem bacanas aí. Eu acho que eu consegui dar boa noite para todo mundo que me chamou ali, que falou ali. Consegui responder também as perguntas aqui e ficou bem bacana. E não foi cansativo, 1 horinha de live, viu? Vou tentar manter então, como eu disse antes, né, essa rotina de fazer ali as lives sempre para vocês aqui, trazendo alguns temas. Me proponham temas também, tá? A gente está à disposição. Eu coloquei a postagem lá, inclusive para que alguém fosse... Se alguém quisesse botar sugestão lá, e acabou que foi 1 ou 2 pessoas que colocaram sugestão, tá? Mas hoje aí a nossa live teve bastante gente aí e fizeram pergunta aqui direto. Mas se vocês me derem sugestões, aí eu já crio a live durante a semana aí, e aí a gente se encontra aí, talvez nas segundas-feiras, para fazer esse bate-papo aqui. Pode ser, gente? Combinado? Beijo, obrigado por ficar comigo essa horinha aí, tá? E a gente se encontra aí nessa caminhada aí que vamos ficar 4 anos conversando direto, né? Mais um mandato, bom mandato para todos vocês, um bom ano para nós todos, beijo e bastante proteção para as nossas crianças. Beijo, boa semana!